nossa, é daqui. Bom, é isso aí, gente. Nós estamos de volta aqui. Hoje o programa está sendo muito interessante, que a gente já falou sobre reggae, a gente já falou sobre feira, a gente já falou sobre transporte, e a gente vai falar agora de um assunto muito interessante e muito sensível para você e para sua família. É a questão do bullying. Esse é um problema que afeta muitas famílias e, na verdade, cria raízes e traumas que prejudicam muito a gente. Eu estou aqui com a Fabrícia Barros e também com o Paulo Santos, que é advogado da OAB. A Fabrícia é psicóloga e o Paulo Santos, ele é da OAB e eles estudam muito essa temática. Eu queria passar a primeira palavra para a Fabrícia. Fabrícia, eu queria que você se apresentasse e depois a gente vai começar as perguntas e o Paulo também vai se apresentar e a gente vai começar as perguntas. Certo. Eu sou Fabrícia Barros, sou psicóloga clínica, trabalho também com orientação parental e atualmente eu sou vice-presidente da Comissão Interdisciplinar do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, né? Então, todas essas temáticas de interseção aí entre o direito e a psicologia, entre o direito e o campo da saúde mental, são temáticas que me interessam, que eu gosto de discutir. Eu estou muito feliz aqui por esse convite. Uma excelente expectativa de contribuir com esse debate. Maravilha, maravilha. Paulo, prazer recebê-lo aqui. É importante ter a nossa querida OAB sempre presente nas coisas da cidade. E esse bullying é uma coisa que perturba as pessoas, né? Bom dia. Bom dia, Joel. Te agradecer pela oportunidade de estar aqui na rádio Guará FM. Sou Paulo Santos, né? Como o Joel falou, advogado. Atuo aqui como diretor de ação social da subseção da OAB do Guará. Sou servidor também da Secretaria de Educação do Distrito Federal há mais de 14 anos. E é uma temática que a gente sempre vem trabalhando, viu? Porque está influenciando diretamente a nossa sociedade. Então, eu te agradeço por esse convite e vamos aí trocar esse bate-papo, né? Maravilha. Um abraço lá para o Matias, doutor Matias, lá da OAB, grande amigo, e tem participado dos eventos aqui na cidade. A OAB, graças a Deus, é uma entidade presente e a gente fica muito feliz com isso. Nós estamos aqui também com o Rony. O Rony Lima é o nosso auxiliar aqui, é o DJ aqui. Ele vai co-conduzir esse evento comigo aqui, essa reunião. O Rony, uma pergunta, passou para... Tem perguntas, tem alguma coisa que você pode... Fica à vontade. Opa! Bom dia, Paulo, bom dia, Fabrícia. Sejam bem-vindos aqui na Guará FM sempre. Muito bom recebê-los por aqui. A nossa Val, né, que saiu daqui, fez um estágio, mas continua nos auxiliando, né? Bacana demais. Ela tem muitas perguntas, mandou muitas perguntas aqui. Tem a participação também dos nossos ouvintes, lembrando que estamos ao vivo no Facebook Guará FM e no nosso YouTube Rádio Guará FM. Para a galera que ainda não está seguindo, segue a gente por lá. Dá aquele apoio, que tem essas entrevistas boas aqui, ó, sempre convidados especiais aqui no programa Guará Vivo com o nosso Joel Alves. Vamos lá. Então, primeiro para Fabrícia. Fabrícia, qual o perfil da criança e do adolescente que pratica bullying? E como identificar quais são os danos de quem sofre esse bullying? Tem mais perguntas? Pode fazer. Quais são os tipos de bullying? Bullying entre meninas tem perfil diferentes que entre meninos, ou é a mesma coisa, é o mesmo público? Como o professor pode identificar e ajudar? E qual é o papel da escola nesse sentido? E como os pais... São muitas perguntas, não sei se você está... Estou aqui com as minhas anotações, vamos lá. E como os pais podem identificar se o filho pratica bullying? Certo. Então, vamos primeiro, né, assim, começando do começo. É importante a gente entender que o bullying, ele é diferente de uma brincadeira que acontece de vez em quando, que pode ser de mau gosto, né? O bullying, ele é um comportamento de violência repetido, agressivo, sistemático, né? Normalmente a gente coloca aí como um critério importante a intencionalidade. Então, eu tenho a intenção de provocar de provocar desconforto no outro. Não necessariamente, né, que o outro venha... não é tão claro, até porque são crianças e adolescentes que normalmente praticam bullying.
embora a gente tenha adultos sem noção também que façam isso, mas normalmente são crianças e adolescentes, e aí eles, obviamente, eles não têm necessariamente aquela intenção de... chega, por exemplo, eu quero que ela desenvolva, que aquela menina ou que aquele menino desenvolva um transtorno de ansiedade, né? Não chega nesse nível. Mas existe sim uma agressão, existe a intencionalidade de provocar o desconforto, né? E aí, já falando um pouquinho dos tipos de bullying, a gente tem, né, o físico, então, que são os empurrões, que são os socos, que são as agressões físicas propriamente ditas. A gente tem o verbal, que né, são os xingamentos, a escolha ali de uma característica daquela criança, né, ou daquele adolescente, né? Então, é gordinho, usa óculos, enfim, né? A gente tem a social, tá? O bullying, e isso é importante, porque normalmente a gente reconhece, né? E aí quando você fala de como as escolas podem reconhecer, como é que as pessoas podem ajudar, normalmente eu percebo muito isso trabalhando com as escolas, que o físico e o verbal, eles são privilegiados aí, né? No sentido de que a escola só considera bullying quando, né, existe a violência, ou quando existe assim, tá falando sempre que é gordinho, tá falando sempre que o cabelo é isso. E não, a gente tem também o social. Então, por exemplo, quando uma criança ela é excluída, né? Quando a turma inteira se junta, por exemplo, quando vários integrantes da turma se juntam para excluir uma criança socialmente, então ela não pode brincar porque ela não sabe jogar futebol. E aí ela não pode participar de nenhuma brincadeira, porque ele joga mal, né? Enfim, isso também é uma forma, a gente considera um bullying social, né? O psicológico, que é a intimidação, é a chantagem. Então, se você, né, não postar essa foto, se você não fizer tal coisa que eu quero, eu vou postar essa foto na rede social, né? De uma coisa que eu fotografei. E o virtual, né? Que eu acho que é um desafio a mais que a gente tem nesse momento histórico, que é o cyberbullying, né? Então, a gente tem esse bullying, que é tudo isso que eu falei, acontecendo, tá? No ambiente virtual. E eu quero dar uma dica aqui especial de orientação para os pais e para os profissionais também, né, das escolas. Existem perfis nas redes sociais, essa é uma informação inclusive da doutora Vanessa, que é uma juíza super famosa, ela fala bastante disso. Que assim, eles têm perfis no Instagram, os adolescentes têm perfis que, sei lá, pode ter o nome da escola, por exemplo, La Salle _ Explana, tá? Então, normalmente são perfis que no final tem a palavra explana. E esses perfis, explana de explanar mesmo, né? São perfis que eles tentam esconder, mas são perfis destinados ao cyberbullying. São perfis que os pais aqui, se vocês, né, não saiam agora não, mas depois que acabar o programa, vocês vão lá no Instagram de vocês, procurem nome da escola do filho de vocês com a palavra explana, que vocês vão ver que provavelmente existe um perfil da escola dos seus filhos, onde esses alunos explanam, onde esses alunos têm esse espaço não monitorado e não supervisionado de prática de cyberbullying, tá? Isso é muito preocupante, isso é desesperador e eu oriento que vocês perguntem aos filhos de vocês se eles participam. Olha que informação interessante, cara. E isso é importante porque, na verdade, assim, eu sou do século passado, eu não sou desse tempo aqui. Mas assim, hoje está tudo muito moderno, tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, sabe? Mas vem os pecados dessa época também. Você não tem mais paz no telefone, não param de tentar aplicar golpe em você. Então, assim, a gente está cercado por todos os lados. E isso é mais grave ainda quando a gente fala dos pais. Porque, na verdade, a criança tudo bem, já nasce sabendo informática, a gente já está entendendo. Mas é o seguinte, muitas vezes elas são frágeis, sabe? E a questão do uso do celular, é muito importante você, pai, você, mãe, acompanhar, mesmo que à distância, mesmo e tal, mas de qualquer maneira fique ligado, porque às vezes... doutora, a gente, a senhora é psicóloga, a gente sabe que às vezes os traumas e às vezes os traumas danosos, eles não mandam recado. Não mesmo. E às vezes tem aquele aluno que é comportadinho na escola, de repente você ficou sabendo que ele pegou arma e mandou matando uma porção de gente lá. Sabe o que é isso? É falta, às vezes, de investigar um pouco essa criança sem violentar,
mas ver como é que é a cabeça dela. E o ser humano, ele é muito variável, né? Muito. Então, assim, é muito importante você acompanhar, mesmo que à distância, um pouco o seu filho. O ideal mesmo é você nem deixar usar celular e estabelecer a hora e tudo. Isso é ideal. Mas, para não ser radical, é importante olhar isso. Essa questão do celular, eu queria falar um pouco agora com o Paulo. Paulo, você foi conselheiro tutelar e você sentiu de perto, você sentiu na carne a questão do comportamento humano, do comportamento da família. Chegava para você, lá no Conselho Tutelar, coisas cabeludas que aconteciam entre quatro paredes. Me fala um pouco da sua experiência, Paulo. Joel, excelente colocação. Como conselheiro tutelar aqui no Guará por 4 anos, nós enfrentamos várias situações dessa. Principalmente porque no artigo 227 da Constituição Federal fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade, né, garantir, do poder público, garantir à criança e ao adolescente a efetivação dos seus direitos. Entretanto, com esse avanço da tecnologia, os tablets, celulares, aparelhos eletrônicos têm entrado dentro dos lares e têm ocupado o espaço que muitas vezes pertence à família. Exatamente. E esse isolamento social, essa criança, esse adolescente que fica muito tempo em jogo online, dentro do quarto, ela vai adotando alguns comportamentos e ficando ainda mais vulnerável, né? Ela está vulnerável por quê? Porque a rede ela é aberta, é uma janela que é aberta para o mundo. Entra qualquer coisa ali. Qualquer coisa, qualquer pessoa. E as pessoas mal intencionadas, elas estão nas redes. Então, eu trago esse alerta para a família, para os pais. Então, essa ausência, Joel, da família no dia a dia da criança, na rotina da criança, ela gera sérias consequências. E como você falou, como conselheiro tutelar, nós recebíamos, né, a maior parte das entradas, das denúncias, elas ocorrem e vêm esses comunicados da escola. Por quê? Porque a escola ela recebe a criança ali e dentro do ambiente escolar a criança começa a ter e apresentar, né, as suas características, os seus aprendizados no dia a dia, o que ela está aprendendo dentro de casa, na rede social e externaliza essa situação. E vários problemas vêm acontecendo por essa ausência da família. Então é importante, até mesmo dessa questão que você falou que não é da era tão tecnológica, mas hoje não tem como viver mais sem a tecnologia. Entretanto, todavia, não podemos deixar que essa tecnologia ela tome conta de tudo das nossas vidas e a gente perca essas relações interpessoais, ou seja, essas relações de pessoa com pessoa. Inclusive, recentemente, né, foi criada a lei que proíbe a utilização do uso do aparelho eletrônico, não só do celular, mas entre outros aparelhos eletrônicos no ambiente escolar. Por quê? Porque a exposição de tela entre criança e adolescente está sendo tão grande que estão trazendo outros prejuízos, né, além dos perigos na rede social. Então, assim, durante nosso bate-papo aqui, a gente vai entrando com mais detalhes sobre esses pontos. Olha que coisa interessante, gente, porque na verdade nada substitui o carinho de um pai, o carinho de uma mãe. Presta atenção, estou falando com você, presta atenção, cuida do seu filho com carinho, você ama ele, mas você já disse isso para ele? Entendeu? Então é o seguinte, o afeto, o carinho, aquela noção de família é muito importante. E a grande responsabilidade são dos pais, cara. Porque Deus te deu a graça para vocês de criar um filho, de criar uma filha, de criar uma família. Cara, você tem que cuidar para que o ambiente seja saudável e bom. Então é o seguinte, sabe, um abraço, cara, um beijo. Eu tô falando sério, cara. Um abraço, um beijo, um carinho, um abraço apertado, sabe? Diz muita coisa para a pessoa carente, que é uma criança que está entrando no mundo, que está conhecendo a realidade agora. Seja amigo dos seus filhos antes que outros lá de fora sejam. Que aí eles vão virar vítimas das pessoas mal intencionadas lá de fora. Presta atenção. Ser pai, ser mãe é uma responsabilidade.
Desculpe, Fabrício, mas eu tinha que dar uma chamada, sabe? Porque é importante, porque a gente sabe que o que eu estou falando é da raiz de todos os problemas. É a falta de afeto, é a falta de proximidade. Não é isso? Eu gostaria de ouvir a palavra da psicóloga também. Certo. E eu acho que aproveitando, né, o seu desabafo aqui para os pais, dar limites, né, fazer esse monitoramento, ele é também um ato de afeto, né? É um ato de cuidado. Colocar limite, né, frustrar o seu filho é importante, é um ato de afeto, é um ato de cuidado e é uma responsabilidade sua. Porque como o Paulo estava colocando, você deixaria o seu filho à noite sozinho, andando aqui no Guará, né? Meia-noite, 3 da manhã, andando no Guará, andando na Asa Norte, andando qualquer lugar que seja. Mas por que você deixa o seu filho sozinho no ambiente virtual? Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Como se eu pegasse minha filha, sei lá, de 8, 9, 10, 12 anos e colocasse, toma lá, meu amor. Abri a porta, mamãe vai dormir e você pode ir pra rua lá, andar pelas ruas da Asa Norte cheias de perigos, né? Coisa que a gente não imagina fazer. Obviamente a gente não vai fazer, mas a gente acaba sem querer. Por falta de informação, às vezes por cansaço, né? Por não querer frustrar, por não querer brigar, a gente acaba fazendo isso. Então, eu acho importante, sim, esse recado que você trouxe para os pais, nesse sentido. Dar limite é um ato de cuidado, é um ato de afeto também. Você falou a palavra mágica, limite. Sabe? É importante e é difícil. A gente sabe que hoje em dia criar filho não é fácil, estabelecer limites não é fácil, mas é necessário. É muito necessário. Eu acho que tem mais algumas perguntas. Rony, fica à vontade. Para o Paulo agora, Paulo, qual é a lei que criminaliza o bullying escolar no Brasil? E qual é a punição para quem pratica bullying na escola? Se meu filho sofre de bullying, cabe indenização por danos morais? Pode processar a escola por bullying? Como fazer? Como abrir um BO por bullying escolar? Pode fazer BO, não pode? Como provar o bullying? Quem responde bullying na escola? Pode processar os pais também da criança que pratica o bullying? As escolas negligentes em não tomar providências objetivando combater o bullying em seu ambiente são obrigadas a indenizar seus alunos vitimados? Excelentes colocações. Nós vamos entrar aqui rapidamente aqui numa questão legal. Existe a Lei 14.811 de 2024, que ela alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e também o Código Penal, colocando o bullying e o cyberbullying como crimes, tá? Então, assim, a própria legislação brasileira, né, a gente na interpretação, a gente fala que não existe crime sem lei anterior que previne isso, né, que fale sobre isso. Então, existe sim a Lei 14.811 de 2024 e ela traz a questão do bullying e do cyberbullying. Inicialmente, no bullying, quando acontece a situação, existe a aplicação, pode ser a aplicação de multa. Entretanto, vai considerar se isso não desencadeou outros crimes, né? Que por meio daquela situação, outras situações vieram ocorrendo. E uma das agravantes também seria a questão do cyberbullying. Por quê? Porque as pessoas, elas, como a doutora Fabrícia bem colocou aqui, elas muitas vezes não têm coragem de deixar o filho na porta de um traficante, porque elas acham que a criança está ali em risco. Mas deixam uma criança de 7, 8, 4, 6, 8, 10 anos dentro do seu quarto com aparelhos eletrônicos com acesso à internet. E muito embora vocês possam pensar, não, mas eu tenho um software de controle parental. Eu desenvolvo um trabalho com um colega lá de Portugal chamado André Quintão. Ele é de BH e foi morar lá em Portugal, que ele tem um livro chamado Pai Real no Mundo Virtual. E ele trata muito essas questões. Só que ele é da área de tecnologia, ele trabalha em uma das maiores empresas de tecnologia lá em Portugal. E ele explica que os nossos filhos nasceram numa geração tecnológica. Então, muitas vezes você fala, olha, eu coloquei um software de controle parental no computador, no celular. Só que existem mecanismos simples onde as crianças conseguem burlar o sistema, ter acesso
usam o que eles querem, depois eles voltam para o perfil e quando você for buscar ali no histórico, no software controle parental, não vai aparecer registro porque ele burlou o sistema. Então existe esse risco sim. E essa exposição da criança e do adolescente na rede social, ela é muito traumática. Eu, dentro do Conselho Tutelar, peguei várias situações. Vou citar uma delas, por exemplo. A criança, ela entra dentro da rede social, alguém mal intencionado começa a ganhar a confiança daquela criança. Ou seja, ela começa a ter diálogo, conversa com aquela pessoa e começa a falar até mesmo onde mora e informações pessoais. E a pessoa que está do outro lado mal intencionada, de posse dessas informações e da confiança, começa a pedir nudes, fotos de crianças sem roupa, e elas mandam por quê? Porque muitas vezes estão ali envolvidas naquela conversa, naquele diálogo e não estão sendo assistidas em casa pelos pais. E a partir daquele momento ele pega aquelas fotos e começa a ameaçar, porque ele já sabe onde a criança estuda, já sabe o local por onde ela anda e começa a ameaçar aquela criança. Fala, olha, agora eu quero que você... para satisfazer muitas vezes desejos sexuais, me mande uma foto assim, ou praticando um ato assim, um vídeo, e começa realmente a fazer a violência muito grave contra aquela criança vai mandando, e muitas vezes até sendo desafiadas. Quantas situações eu já peguei, viu, Joel, ali dentro do Conselho Tutelar, de crianças se automutilando, crianças com tentativa de suicídio, crianças e adolescentes. Por quê? Porque elas estavam sendo vítimas de crime. Então a legislação está aí, não só o Estatuto da Criança e do Adolescente, com essa alteração que teve do bullying, do cyberbullying, e também o Código Penal Brasileiro para responsabilização. Muito embora muitos entendam que a internet é uma terra sem lei, não é. Existe lei, tem como ser identificado sim. E você que pode estar sendo vítima de um tipo de crime desse, você não tem que se acovardar. Procure uma delegacia, procure alguém da sua confiança, um adulto da sua confiança. Muitas vezes, viu, Joel, infelizmente o adulto de confiança não vai ser o pai e a mãe. Eles não criam essa relação com o filho. E muitas vezes esse adulto de confiança vai ser um professor da escola, um professor do futebol, vai ser o vizinho que dá ali atenção, um bom dia para aquela criança. Então essa ausência, como eu já falei, e eu preciso reforçar isso, essa ausência da família na vida da criança. Hoje você chega no restaurante, isso aqui não é novidade para ninguém, todo mundo está com um aparelho celular na mão. Vocês vão ali para participar de uma reunião em família, de um almoço em família, e cada um está com tablet, um está com celular. E assim, não é hipocrisia não, nós nos pegamos, muitas vezes eu me pego dentro da minha casa assim, e aí eu paro e reflito. É tanto que para a área do almoço, Joel, quando eu vou, eu deixo meu celular, eu moro numa casa de 2 andares, deixo o celular na parte de baixo para não subir, porque o risco de eu pegar, receber uma mensagem, o celular ele foi programado exatamente para isso, para que toda hora a gente esteja com ele na mão, porque tem banco, por quê? Porque tem rede social, porque tem informação. Hoje, quem vive hoje sem um aparelho celular? Então nós temos que começar a entender que nós temos que viver, e a doutora Fabrícia vai falar mais sobre isso, essa relação entre pessoas, entre o pai, a mãe, a família, a criança, envolver e contribuir com a escola. A escola não vai conseguir superar isso sozinha. Obrigado. Olha, você está vendo como é que é importante isso? Aí eu vou chamar os universitários. Eu queria ouvir o comentário da doutora sobre isso, porque tem um baculejo na cabeça da criança. Porque, na verdade, a vida dela pode ser destruída, e isso é um trauma que vai levar a vida toda, talvez até a morte, né, doutora? Sim, exatamente. Esse tema é um tema muito complexo, né? Ele é multifatorial, mas eu estava conversando ali, né, fora, antes da gente entrar aqui no programa com o Paulo. Tem muitos danos intangíveis, né? Muitos danos não perceptíveis. Então, muitas vezes, quando a família vai perceber o sofrimento... Pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Então, a criança já desenvolveu um transtorno, ou no pior cenário, a criança já está, né, no sofrimento psicológico intenso, ou no pior cenário, a criança realmente vai tentar o suicídio, vai para a automutilação, né? E aí a gente vê todas essas situações de crime, que inclusive tem se reproduzido. E aí eu vou aproveitar para responder uma pergunta que eu não tinha respondido, que é o perfil, né, de quem pratica bullying. Porque eu acho muito importante a gente desmistificar essa ideia, porque de que quem pratica bullying é uma pessoa ruim, a priori, né? Então, é uma criança com, sei lá, um transtorno de conduta, um adolescente com transtorno de conduta. Não, na verdade, quando a gente vai estudar isso de perto, a gente vai perceber que aqueles que têm algum tipo de transtorno, né, ou de um transtorno de personalidade, ou um transtorno de conduta, são um número muito menor, tá? Normalmente, crianças e adolescentes que praticam bullying são, e aí, né, são os estudos que vêm comprovar isso,
Normalmente eles têm dificuldade de lidar com a frustração. São pessoas problemáticas também. São, mas com problemas que tem solução, sabe? Certo. Então, são crianças que por algum motivo não desenvolveram habilidade de empatia, que não aprenderam a lidar com a frustração. Então, quando recebem, por exemplo, uma negativa de uma menina, né? Um menino, eu quis ficar com a menina não quis ficar comigo, então agora eu vou explanar, né? E aí, assim, é claro que ele tomou uma decisão péssima, ruim, é uma decisão que é violenta, agressiva, no entanto foi motivada por uma baixa tolerância à frustração, por exemplo. Algo que ele poderia estar aprendendo com a família. Algo que ele poderia estar aprendendo com uma convivência familiar. Tem gente que vai praticar o bullying porque está buscando aceitação. Isso muito entre os adolescentes, né? Popularidade, aceitação. Então, eu quero pertencer àquele grupo. E é, por exemplo, o tipo de conversa que eu tenho com os meus filhos desde muito cedo. Que é assim, se o outro... você não pode fazer uma brincadeira que só seja engraçada para você. E você não deve fazer... Ninguém deve impor a você fazer uma brincadeira para você pertencer. Se você confie, né, na tua capacidade de avaliar que uma escolha que você está fazendo é errada. Mas são habilidades sociais e habilidades emocionais que precisam ser aprendidas na infância de forma precisam ser privilegiadas na infância, da mesma forma que a matemática e o português, sabe? Então, se você coloca o seu filho na escola para aprender matemática, português, história, geografia, não necessariamente você está deixando seu filho pronto para o mundo. Tá? O seu filho está pronto para o mundo quando ele também aprende habilidades sociais. E habilidades sociais e emocionais não vão ser aprendidas muitas vezes dentro do ambiente escolar. Elas vão ser aprendidas dentro dos grupos onde essa criança convive, dentro da comunidade onde ela circula, sendo a principal comunidade dessa criança a família. Tá? Então a família e a minha ideia, né, quem me conhece sabe que eu não tô aqui para sobrecarregar ainda mais os pais dentro do exercício da função parental, mas é uma responsabilidade nossa, né, dentro das relações que a gente estabelece ali com os nossos filhos, estarmos atentos a esses aspectos, porque crianças a partir de 6 anos já praticam bullying, tá? Então até os 6 anos a gente fala aí de um cérebro que não entende muito bem. E aí pode ser que faça uma piadinha, pode ser que agrida o colega, sem uma intencionalidade. Agora, a partir dos 6 anos, eles já conseguem entender o que é isso de fazer aliança, né? O que é isso de, se eu rir aqui, né? Então, se eu rir dessa piada, esse meu amigo vai gostar de mim. Se eu rir da piada que ele fez, vai ser mais fácil ser amigo dele, né? Então, a partir dos 6 anos, a gente já precisa olhar, inclusive como sociedade, pais, mas também dentro do ambiente escolar, né? Porque eu vivi isso na pele, tá? Eu vivi isso na pele com a minha filha, sofrendo bullying por conta do cabelo dela, dentro da escola. E quando eu fui levar esse tema para a escola são crianças, né? São crianças, essa criança é assim mesmo. Eu falei, então, exatamente porque essa criança é assim, aos 6 anos de idade, que a gente precisa fazer alguma coisa para ela parar de ser assim, né? Porque tem uma outra criança em profundo sofrimento, que no caso era minha filha. Então a questão se tornou ainda mais passional para mim. É verdade. É interessante, porque na verdade, por exemplo, eu sou muito observador e lá na paróquia Maria Imaculada tem missa todo domingo, principalmente para as crianças, a missa das crianças, 9 horas, que não é a missa das crianças, mas é a missa que tem mais crianças. A gente vê o comportamento, é inevitável você observar. Às vezes tá um casal e tem uma criança, e você vê que os dois ficam cercando a criança. Às vezes ela quer ir no banheiro, a mãe pega e leva lá, e você vê que com carinho, com cuidado, cercando, deixa a criancinha andar, mas vai cercando. Isso é paternidade, maternidade. Isso é muito interessante. E de repente, daqui a pouco, você vê que tem que pegar a criança no colo, aí o pai pega e ela dorme ali. Isso durante a missa, isso é família, isso é convivência, isso é salutar pra caramba. E você que resolveu um dia se casar e formar uma família, é uma puta responsabilidade. Então, assim, seja na questão alimentar, seja na questão comportamental, a responsabilidade é muito grande. Então, assim, e aí aparece mais esse problema que
que há acompanhamento. Às vezes, você tem que observar como é que está o comportamento da criança. Às vezes se descobrem coisas terríveis porque, de repente, mudou o comportamento da criança. Isso acontece sempre, né, doutora? Muito, muito. E isso nem sempre, né? Se for uma criança muito pequena, por exemplo, quando a minha filha ali, 6, 7 anos, ela não vai saber me explicar, mãe, estou me sentindo mal porque uma amiguinha isso ou aquilo. Como que eu percebi que ela vinha sofrendo bullying? Porque ela começou a querer alisar o cabelo, ela começou a reclamar do cabelo, ela começou a pedir para prender o cabelo, sendo que ela sempre amou usar o cabelo solto. Ela começou, perto do horário da escola, começar a se sentir mais ansiosa, começar a ficar... Ela é super colaborativa, né? É uma criança muito tranquila, mas naqueles minutos que antecediam a ida para a escola, ela começou a ficar uma criança mais irritada. Ou seja, mudança de comportamento. Mudança comportamental, né? Que não necessariamente é óbvia, né? E aí a gente precisa estar atento. E que nem sempre vai ter uma explicação fisiológica, né? Então, é muito importante que aconteceu... Eu estava acompanhando um caso recentemente de uma criança que começou a não querer mais, né? Realmente apresentar recusa a ir para a escola. E quando a coisa, né, e quando a mãe foi buscar entender o que estava acontecendo, e aí levou na psicóloga e não sei o que, descobriu-se que as crianças da escola, fora do horário da escola, estavam mandando áudios para ela, falando sobre o padrão estético dela, né? E com mensagens, bem naquele perfil que você falou, crianças fofas, queridas, né? Que na escola super bem comportadas, notas boas, mas que chegavam por trás de um aparelho, se sentiam muito empoderadas para xingar, para desqualificar. E aí, quando a questão foi levada para a escola, infelizmente a escola falou que não tinha nada a ver com aquilo, porque aquilo não havia acontecido dentro do ambiente escolar, né? E aí, isso traz para mim além de óbvio que eu fiquei chateada com a escola, mas isso traz para mim uma reflexão de quanto a gente ainda acha que isso é um problema individual. O bullying não é um problema individual, o bullying é uma questão coletiva, né? Se alguma coisa está acontecendo fora da escola, promovida por aqueles alunos da escola, em que inclusive está prejudicando o desempenho escolar de uma criança, isso é um problema de todo mundo, isso não é um problema só daqueles pais ou de fortalecer a autoestima da criança para que ela saiba lidar com as agressões. Não é individual. A gente precisa de suporte social, e eu acho que a lei de proibição, por exemplo, dos celulares nas escolas é o primeiro micropasso nessa direção. Os pais precisam de suporte social para o exercício da função parental. Não adianta deixar a gente sozinho nesse mar revolto aí, porque de forma isolada a gente não vai dar conta. Interessante, porque muitas vezes a sociedade forma monstros que de repente começam com pequenos comportamentos diferenciados. Então, de repente, tanto a vítima do bullying quanto o ator do bullying, eles têm problema. Então, é preciso acompanhar isso. Porque na verdade, esse é um trauma, sabe? Depois o cara vai para a universidade, começa a fazer o MBA e de repente ele chega lá com o metralhador e mata todo mundo. O cara fala, poxa, que estranho, mas será que ele foi acompanhado? Será que o pai dele e a mãe dele acompanharam ele? Ou eles estavam preocupados com a sociedade, estavam preocupados em curtir a vida e não observavam o filho e criou um monstro? Então, isso acontece. Eu queria falar com o Paulo uma coisa interessante, porque eu sei que você não pode falar, Paulo, mas em tese você pode. Mas assim, é o seguinte, a gente tem a violência dentro de casa. A violência dentro de casa. O pai que bate no filho, o filho que bate no pai, a mãe, as brigas entre casais que entre quatro paredes são coisas terríveis. Imagine uma criança vendo uma briga de casal. Ele ama os dois, cara. E ele se sente altamente. O que acontece? Esse menino vai chorar, vai pra rua, vai ficar fora de casa e não quer mais voltar para casa. E vai começar a ir lá fora. Quem é que ele tem? O traficante, o pedófilo. Você está entendendo? Então, de repente, você que é casado, quando vocês forem discutir,
discuta entre vocês, mas não leve a coisa a público, não. Paulo, é mais ou menos assim? Essas violências acontecem? Sim, Joel, as violências, elas acontecem, né? Como fala, né? Violência gera violência. Exatamente. Então, elas presenciam isso dentro de casa e no ambiente social onde elas vão, né? No parquinho, na escola, elas vão reproduzir muitas vezes o que elas vivenciam dentro de casa. Isso aí não é novidade para ninguém, né? Em vários conselhos tutelares, as situações, né? Elas aparecem recorrentemente. Então, a criança agride outra na escola porque ela foi agredida dentro de casa. Então, assim, a gente tem, sim, esse histórico. E, assim, é bom deixar bem claro, porque muita gente fala, mas criança e adolescente, elas não respondem por crime. Realmente, criança e adolescente, elas não vão ser criminalizadas pelo Código Penal. Elas vão responder, tá? De forma... Fugiu a palavra aqui agora, mas vou lembrar aqui. Pelo ato infracional, né? Então, elas vão responder pelo ato infracional. Entretanto, para responder pelo ato infracional, precisa ter 12 anos, né? Muitas vezes é feito até o boletim de ocorrência contra uma criança menor de 12 anos, né? Entretanto, os pais vão ser chamados, muitas vezes até responsabilizados na esfera civil. Porém, entretanto, para responder por o ato infracional, precisa ter mais de 12 anos. Então, com esses 12 anos completos, você, adolescente que está aí ouvindo ou assistindo este programa, saiba que você pode responder sim. Tem medidas que podem ser aplicadas, inclusive até mesmo estar acolhido numa instituição onde vai estar ali realmente tratando desse tipo de violação de direito. Então, assim, existe sim as penalidades legais. Já se for maior de 18 anos, vai responder criminalmente. E esse tipo de crime, a gente tem que entender que ele chegou na nossa sociedade, é muito sério, é muito grave. Entretanto, quando a gente fala, viu, Joel, de escola, a gente já pensa ali no diretor, no professor, mas escola não é só isso, diretor, professor e alunos. A escola é o conjunto. Hoje nós trabalhamos aqui no Distrito Federal com a gestão democrática, ou seja, existe ali a participação ali do diretor, vice-diretor, coordenadores, supervisores, orientações pedagógicas por meio do serviço de orientação educacional. Você tem ali a equipe multidisciplinar com psicólogos que podem ali estar ajudando. Tem a participação no conselho com a família participando ali daquela gestão. Você tem o plano político-pedagógico da escola, o PPP, que vão tratar dessas questões bem colocadas pela doutora Fabrícia e até por você, Joel. Então, assim, para você proteger o direito de uma criança e de um adolescente, como fala, é preciso uma aldeia inteira. Ou seja, nós temos que dar a mão. Não existe como, viu, Joel, combater esse tipo de crime, esse tipo de situação de violência que agrava tanto a saúde da criança e do adolescente se todos nós não dermos as mãos. E no caso do cyberbullying, isso pode chegar a uma pena até de 2 anos, tá? de reclusão. Então o negócio ele é sério, ele é traumático e nós precisamos alertar isso para a sociedade. Só para finalizar minha fala, para eu não esquecer, tratar de 2 situações bem rápidas que aconteceu. Uma foi na cidade de Lusiânia, onde uma adolescente de 14 anos estava sendo vítima de bullying. Ela estava voltando, né? Está em tratamento de câncer. Ela teve uma das pernas amputadas e estava usando uma prótese, e o cabelo dela, pelo tratamento químico, ele caiu. E ela, ao retornar naquele ano para a escola, ela começou a sofrer esse tipo de situação. E nesse tipo de situação, ela começou a sofrer esse tipo de violência. E relata, que aí, para responder uma das perguntas que você colocou, relata que ela buscou a escola, a mãe buscou a escola e trouxe essa informação para a escola. E quando a bomba explodiu, que saiu até nos noticiários aqui no Distrito Federal, a diretora da escola e a coordenadora, elas foram indiciadas ali pela polícia, foi reconhecido o indiciamento delas por omissão. Porque a omissão, viu, Joel, também é crime. Então a escola, ela tem que agir sim, o pai tem que agir sim, a sociedade tem que agir sim, porque você pode agir também por omissão. E outra coisa, pai, mãe, você é responsável por uma criança ou adolescente. Muitas vezes a gente fala muito de quem está sendo vítima, mas eu deixo a pergunta aqui no ar. Será que o nosso filho ou o seu filho, ele está sendo vítima ou ele está sendo a pessoa que está praticando? Porque quem está praticando também precisa receber a atenção. Obrigado. É isso, olha, infelizmente a gente está chegando ao final, mas temos ainda algumas perguntas. A gente tem mais 8 minutos ainda. Eu queria ver com o Rony. Rony, tem mais alguma pergunta aí?
Tem sim, Joel. Sobre o bullying com os professores, teve até um caso aí de um professor que agrediu, né, um aluno, eu não sei exatamente se foi por causa de bullying. Como que mudar o comportamento desses alunos? Quais são as consequências quando o professor não consegue controlar o bullying na escola? E só mais uma coisa, eu estava conversando com o Joel em off. Eu sei que está muito diferente hoje da nossa época, né? Que eu acho que todos nós já sofremos isso. Todo mundo tinha apelido. Se colocava um apelido em você retrucava, colocava outro nele. E a gente conviveu. E eu falo pessoalmente, tinha um colega, eu estudei aqui no GG e no Centrão. Os meus melhores amigos são aqueles, eu não sei, todo mundo não passa por isso, mas são aqueles que mais enchiam o nosso saco. Hoje nós temos grupos de WhatsApp que eles têm um relacionamento ótimo, as brincadeiras continuam. Eu sei que hoje tem redes sociais, tem gente que já se magoou por diversas formas, cada um lidar de uma forma diferente. Eu queria saber o pós-bullying, se ainda existe, igual no nosso caso, que a gente sofria e hoje nós somos amigos, e muito amigo mesmo, porque a gente tem churrascos, tem festas de escola, e vai todo mundo, inclusive aquele que era mais tímido, normalmente todos participam. Hoje ainda existe isso? Vamos lá, vou começar então com essa pergunta e depois a gente fala um pouquinho do bullying contra os professores, porque assim, um aspecto que eu acho importante destacar da tua fala é o seguinte: essa foi a sua experiência, né, por exemplo, pessoal, assim como, e aí você talvez ali tinha, além, né, de você não perceber aquilo como uma violência, de fato, você talvez também tivesse recursos internos, né, tivesse desenvolvido ali recursos internos para lidar com a situação para conseguir colocar o limite dos seus amigos, né, porque quando você fala, a gente ouviu o apelido e retrucava, esse que retruca, esse que coloca o limite, ele é mais saudável do que aquele, do ponto de vista da saúde mental, do que aquele que não consegue colocar. E a nossa preocupação é com aquele que não consegue colocar. Então, assim como existem, por exemplo, mulheres que vão, só para eu fazer uma analogia, né? Que vão passar por um relacionamento abusivo, vão sair desse relacionamento e vão falar, não quero nunca mais isso para minha vida e vou tocar minha vida, enfim, tem uma capacidade de resiliência maior, e tantas outras que vão ter a vida completamente afetada por aquela experiência. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer pro bullying. Vai ter gente que vai passar pelo bullying, que vai lidar bem com ele, que de repente depois até vão virar melhores amigos, né? Mas vão ter crianças e adolescentes que vão passar por isso e vão ter um prejuízo em termos de saúde mental, de relacionamento, de capacidade de estabelecer outros relacionamentos muito grande. Na dúvida, a gente não vai arriscar, né? E tem uma outra questão que passa muito pela percepção. Então, o que me gera sofrimento psíquico, pode ser que o outro tenha só me chamado de feia, tá? Esse só já é um julgamento meu. Porque pra mim, se alguém passar ali e me chamar de feia, eu vou rir. Entende? A minha autoestima tá muito bem, obrigada, que eu vou seguir minha vida. Mas se esse eu sou feia chega numa menina que por algum motivo já está mais fragilizada, por uma menina que já tem questões de autoestima, isso vai soar de uma outra forma. Então, o cuidado precisa, a prevenção, na minha opinião, precisa existir. Então, na dúvida, a gente vai evitar, tá? E aquilo que eu coloquei no início, a brincadeira de mau gosto, ela é diferente da violência sistemática. Sim. Então, talvez você, quando estava lá com seus amigos de criança, talvez você não percebesse, mas talvez vocês tivessem até um código para parar a hora que vocês percebessem que o coleguinha não estava gostando. E tem gente que não para. Tem gente que quando o outro diz não aceita esse não. Não respeita o limite, né? Não respeita o limite. E só mais uma coisa antes de eu responder a questão dos professores, em relação a gente achar, que aí é uma crença que eu acho muito prejudicial pra gente fomentar nas crianças e adolescentes, que é de que cabe violência nas relações de afeto. Nesse ponto, por exemplo, eu não bato nos meus filhos porque eu não quero que em nenhum momento eles acreditem, tá, que cabe violência nas relações de afeto. Eu incentivo que eles tratem os amiguinhos com respeito, porque eu quero que eles tenham essa consciência, que eles levem essa consciência para a vida, para que eles saibam reconhecer o abuso. Então, se eles acharem que cabe violência numa relação de afeto, pode ser.
né, que em algum momento a minha filha, por exemplo, não consiga reconhecer que a parceria dela está sendo abusiva. Então é um risco que eu, como mãe, não quero correr. Em relação à questão dos professores, o que a gente precisa ficar atento? Diferentemente das crianças, os adultos, eles têm mais condições de se defender desta prática, tá? Embora a gente tenha visto o caso daquele professor, né, que aconteceu aqui no Guará, que de fato o bullying e a riqueza, né, de detalhes ali, o planejamento em torno daquela violência fez com que ele chegasse no esgotamento profissional, que ele desenvolvesse um quadro mais ansioso. Então, claro, a gente não vai banalizar esse tipo de violência, e aí é que eu acho que as escolas também precisam ficar atentas para proteger esses servidores, para proteger esses professores. Então, como direto eu falo isso com a escola dos meus filhos, qualquer problema que acontece, eu falo assim, qual é o plano de ação para vocês em relação a isso? Né? Eu incentivo que as escolas tenham um plano de ação e que, se necessário, elas conversem com os especialistas, com os advogados, com quem entende da parte legal, com quem entende da parte dos impactos para a saúde mental, para que eles tenham um plano de como lidar com isso. Então, de identificar quem são essas crianças e adolescentes que estão cometendo essa violência com o professor, que ações que eles vão fazer junto a esses adolescentes, junto às famílias desses adolescentes, entende? Porque se esse adolescente chega em casa, o pai e a mãe falam assim, a escola dá uma punição, não, você tá suspenso porque você falou, sei lá, você desrespeitou o professor. Aí o pai fala assim, ai gente, é tanto mimimi, ai fica aí mesmo, sabe? E de alguma maneira aquele pai e aquela mãe validam, né, e não reconhecem aquilo como um desrespeito, como uma violação ali, aquele direito daquele professor de estar naquele espaço e ser respeitado por isso, a gente a punição não resolveu. A punição, ela não vai ensinar nada novo para esse adolescente. Então, eu entendo que a gente precisa de ações em todos os níveis ali, né, com a família, com a escola e com a sociedade. Vocês estão vendo como é complexo, né? A questão é interessante. Mas eu queria passar a palavra para o Paulo, para as últimas palavras para o Paulo, mas fique à vontade, tem tempo para você expor suas ideias. Essa questão do professor que ocorreu aqui em uma das escolas aqui do Guará, a gente tem que ter uma visão muito, muito apurada, né? A doutora Fabrícia falou assim, de forma bem assertiva sobre essa questão do cuidado também com o profissional da educação. Só que a gente tem que entender que existem mecanismos dentro da estrutura da educação que podem desmotivar e diminuir os efeitos, né, que a prática desse crime pode trazer. Então ali, o professor ali chegou ao extremo, né? Ele já estava no esgotamento, que a ação dele foi reagir de forma, assim, é minha opinião, tá? De forma errada, né? Porque quando você parte para a agressão, seja quem for, você acaba perdendo a razão. Lógico que todo mundo fala, não tem sangue de barata, né? Eu nunca vi sangue de barata, mas... mas assim, a gente tem que ter cuidado que aquela ação nossa, ela pode ser desmedida, porque ele poderia ter perdido a razão no sentido ali de ter até causado um dano até maior naquele adolescente. Então, assim, a equipe gestora da escola, ela tem que observar, né, e acompanhar de perto como está a vivência. E existe espaços dentro da escola onde pode ser trabalhado isso. Por exemplo, nas coletivas, Joel, pode ser trabalhada essa questão e entender, buscar junto com os professores. Então, a junção desses profissionais identificando o problema, você tem que tratar esse problema. O Ministério Público aqui do Distrito Federal, ele tem realmente uma rejeição muito grande nessa questão da expulsão do aluno, porque ele entende que o problema ele tem que ser resolvido dentro da unidade. Muitas vezes, até mesmo para preservar quem está sendo vítima, retira-se a criança da escola, mas nós temos que entender como cidadão que eu tenho que ser respeitado aonde eu estiver, no local onde eu estiver. Então, se eu tenho que ser respeitado ali tem que ser tratado. E muitas vezes começa pequenininho a situação. E, gente, a questão da violência, ela ocorre. A questão da discriminação, ela ocorre. Eu falo porque eu já vivenciei isso na minha infância. Eu já cheguei para familiar meu, porque eu tenho na família pessoas que são brancas, outras que são pretas, outras que são... igual minha filha falou quando era pequenininha, papai, você é marrom. Aí eu olhei assim... A minha sempre me chamou assim. Aí eu olhei e falei assim, rapaz, ela tem razão. Tom é esse. Mas assim, eu chegava para familiares meus e falava bem assim, olha como é que eu faço para ficar branca? Tomar mais leite. Entendeu? Por quê? Porque eu chegava na escola, eu era o cara que tinha o cabelo de bombril. Eu chegava em casa, eu era bem gordinho, então eu era baleia assassina.
Só que dentro dessa situação, e aí só para finalizar, a questão do bullying, você tem que entender que o cara ele faz isso de forma intencional, e faz uma vez, faz duas, porque ele sabe que aquela ação está machucando, fere a pessoa. Então a gente tem que tratar isso com a seriedade e realmente trabalhar na parte da educação. Um exemplo claro que a gente entender essa questão da educação, eu estava até comentando com a doutora Fabrícia, que ocorre aqui no Distrito Federal, faixa de pedestre em nenhum outro lugar do Brasil é respeitado como no Distrito Federal. Isso foi tratado, não foi com punições, mas foi por meio da educação. Então, João, eu acredito que existe a lei, sim, que existe o Código Penal, a Constituição Federal, a pessoa pode entrar na Justiça, pode fazer um boletim de ocorrência online, pode ir na delegacia registrar uma ocorrência, mas nós temos que entender que o problema é bem maior e ele vai ser resolvido por meio da educação. E o que eu defendo hoje é a educação. É isso aí, falou muito bem, Paulo, e na verdade é essa questão. Doutora Fabrícia, é um prazer recebê-la aqui. A gente quer que isso aconteça mais vezes, mas assim, a gente queria suas últimas palavras. Certo, então eu quero agradecer enormemente o convite, Dr. Paulo, que sempre lembra do meu nome, para falar desse tema. Esse tema é um tema caro, assim, para mim, né, por conta da minha vivência pessoal e como uma psicóloga é compromissada aí na proteção, né, com a proteção de crianças e adolescentes, sobretudo em relação às questões de saúde mental. E o que eu queria reforçar, que eu acho que já foi dito aqui ao longo de todo o programa, é que o bullying, ele é multifatorial, ele não é mimimi, ele é uma atitude que hoje, né, um comportamento que hoje já tem um código, né, para tratá-lo, inclusive do ponto de vista criminal. E a gente precisa coletivamente olhar para isso, porque, como foi destacado aqui, o impacto disso, né? Para algumas pessoas vai ser ok, eu vou viver minha vida muito bem, mas para muitas outras ele vai se arrastar até a vida adulta, e não faz sentido se a gente parar para pensar para quê, né? A gente vai fazer alguém se sentir mal. Qual o objetivo de fazer alguém se sentir mal? O que eu ganho com isso? Então eu acho que quanto mais a gente vê o aumento, né, dessa prática na sociedade, eu fico com a sensação de que a gente está falhando. A gente está falhando em ensinar para as nossas crianças e adolescentes sobre os valores mais básicos de convivência, que são, na minha opinião, empatia e respeito. Maravilha. O Alexandre está assistindo o programa aqui também. E também o doutor Matheus, lá da nossa querida subseção. Muito obrigado, doutor Matheus. Aguardamos a sua presença aqui. O Alexandre é o Matheus Alexandre? Doutor tá Matheus aqui. Tem também o Silvano, o Kiko aqui da rádio, que estão assistindo. Olha. E agradeço. O Silvano está parabenizando aí os entrevistados aí pelos esclarecimentos e parabenizando o programa também. Valeu, Silvano, valeu, Matheus Alexandre, valeu, Kiko. É isso aí, gente, a gente está sempre aprendendo. Eu prometo que nunca mais eu vou chamar o Moisés de sovaco. Depende, ele gosta, ele se sente bem. Não, ele não gosta. E outro, muitas vezes eles nem ligam, mas não é bom chamar pelo apelido, sabe? Eu não vou chamar mais o meu amigo Cícero, que é professor de karatê, eu vou chamar ele de baleia. Então, assim, a gente cara, a gente tem que se reinventar e a gente está aprendendo a cada momento, cara. Então, tudo que a gente falou aqui, que sirva de exemplo para você. Olhe para o seu lado. Se tem algum comportamento suspeito, você tem algum comportamento errado que você pratica, vida é vivência, é aprendizado, é experiência. Então, a Rádio Comunitária, o programa Agora Vivo, está aqui justamente para dar esse espaço confortável, gostoso, para as pessoas virem falar. Esses dois aqui trouxeram exemplos que vão servir para muita gente. Então, a gente está sempre aprendendo e é importante que você use isso para a sua experiência pessoal, de aprender a perdoar, de aprender a entender e de falar, não, peraí, eu errei. Cara, isso é tão forte. Eu errei, você me desculpa, por favor. Isso é tão forte, isso é tão autêntico, isso resolve tanta coisa. Então é o seguinte, não se esqueça de abraçar seu filho, de beijar sua filha, de sabe, ter um momento de carinho com a sua esposa, porque isso
eterniza o relacionamento. Então, é isso aí. Eu queria agradecer a doutora Fabrícia, ao doutor Paulo, e todo sábado nós estamos aqui para discutir coisas interessantes como essa, e sirva de exemplo para você. É isso aí. Estamos encerrando o programa Guará Vivo. Fui! Guará FM 98,1. É nossa, é daqui.